graça e paz. Eu sou Kennedy Pereira e nós estamos começando agora a aula Oração em Espírito. Eu tenho certeza que essa aula aqui vai edificar muito a sua vida, porque nós iremos apresentar aqui fundamentos práticos da palavra de Deus para nos ensinar o quanto é importante nós nos mantermos conectados ao mundo espiritual, conectados a tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, aonde quer que você esteja, preste bastante atenção, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Vamos começar orando? Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, pelo seu cuidado, pelo seu amor sobre as nossas vidas. Apesar de estarmos aqui na internet, nós cremos que o seu Espírito Santo pode tocar a cada um que está ouvindo, a cada um que está assistindo essa aula, Pai. Independente do lugar, te pedimos, Pai, que o Espírito da profecia se faça presente nos corações, nas mentes, em nome de Jesus. Que possamos aprender mais da sua palavra, mais das suas revelações, Pai. Seja conosco, é o que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos, vamos começar aqui essa aula, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. E nós vamos começar aqui com uma observação muito importante, ok? A Bíblia nos apresenta a oração em línguas, como nós conhecemos geralmente, né, no seio da igreja, pelo nome oração em espírito, ok? E nós precisamos compreender que essa linguagem de oração, né, essa manifestação de oração, não é o batismo com o Espírito Santo. Muitas pessoas, né, ao longo da caminhada aí, aprenderam de forma errada que a oração em línguas significa alguém estar batizado no Espírito Santo. E isso não é uma verdade. O que é batismo no Espírito Santo? A expressão batismo no original significa imergir dentro, né, estar dentro de. Então, o batismo no Espírito Santo é quando a nossa alma, é quando o nosso espírito é imergido totalmente no Espírito Santo. E isso pode se dar através de manifestações diversas, não somente a oração em línguas. Um exemplo, uma pessoa que quando ela tem um encontro com o Espírito Santo, ela começa a chorar, né, de uma forma como ela nunca chorou antes. Ou quando ela tem a real compreensão dos seus pecados, né? Ela é convencida totalmente que ela é uma pecadora, que ela precisa de Jesus, que ela precisa de Deus, né? Isso pode ser o batismo no Espírito Santo daquela pessoa, não significa apenas a oração em línguas. Então, pela Bíblia, o que é a oração em línguas, a oração em espírito? É simples. 1 Coríntios 12 vai nos ensinar que a oração em espírito é um dos dons espirituais, ok? E aqui está listado para você os 9 dons espirituais: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas. Aqui está a oração em línguas, ok? Então é um dom espiritual. E a interpretação de línguas que está conectado aqui com esse dom, ok? Então, irmãos, se muitas vezes nós que falamos em línguas não sabemos, né, corretamente pela Bíblia, ou para que ele serve, ou qual que é a finalidade desse dom, por que as pessoas que não oram em línguas vão buscar esse dom, né? Primeiro que muitas vezes nós nem achamos que é um dom, nós achamos que é um batismo com o Espírito Santo. E muitas vezes essas pessoas já são batizadas com o Espírito Santo, certo? E estão buscando algo que elas já têm, quando na verdade elas deveriam estar buscando um dom. Então, pela Bíblia, né? O que nós podemos aprender? Qual que é a finalidade desse dom? Nós devemos buscá-lo ou não? Esse é o propósito dessa aula, ok? Abrir os seus olhos espirituais para a realidade desse dom que é tão importante. Vale a pena você ficar aqui, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você em relação a este precioso dom. Amém? Então vamos começar aqui por um fundamento bíblico. Tiago 5, verso 16, diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu quero te dar um conselho, se você puder, independente do lugar onde você está, tente anotar, tá bom? Isso aqui é uma aula e quando você anota fica muito mais fácil de você aprender realmente e guardar
no seu coração. Amém? Então vamos lá, irmãos. A Bíblia aqui está nos falando que a oração, né, de um justo, ela pode muito em seus efeitos, como diz outra tradução. E muitas vezes nós perecemos na nossa vida por não usarmos corretamente a oração. Porque a Bíblia está nos falando que há poder na nossa oração. A Bíblia está nos falando que a nossa oração é eficaz. Mas muitas vezes nós perecemos por não usarmos corretamente essa poderosa ferramenta que o Senhor nos colocou, né, que o Senhor nos disponibilizou. E olha que interessante, Daniel, né, o profeta Daniel, ele foi jogado na cova dos leões porque ele não se recusou a orar. E muitas pessoas estão em covas de leões porque elas não querem orar. Você sabia que muitas vezes nós estamos em situações na nossa vida porque nós não oramos corretamente? Porque nós não nos posicionamos espiritualmente como deveríamos? Porque eu não sei se você sabe disso, mas situações espirituais nós só venceremos através de ferramentas espirituais. E a oração é uma ferramenta muito poderosa, assim como a Bíblia aqui está nos mostrando. Então nós precisamos começar a aprender de fato o poder que há na oração. Amém? Então vamos lá, de uma forma prática, nós vamos começar a entender o que é oração. A oração não é somente falar com Deus, mas dialogar com Ele. Se eu perguntasse aqui para você, o que é oração? Talvez você me responderia, Kennedy, oração é falar com Deus. E não, essa resposta está incorreta. A oração não é somente falar com Deus, mas ter um diálogo com Deus, ok? Num diálogo, é preciso uma pessoa falar e a outra ouvir. E depois, a que estava ouvindo falar e a que estava falando ouvir. Ou seja, é uma conversa de mão dupla. Portanto, a oração não é somente você falar com Deus, é um diálogo com Deus. É uma conversa de mão dupla, ok? E o que isso gera? Quando nós falamos com Deus, gera intimidade com Ele, ok? E quando nós ouvimos a Deus, isso gera revelações ao nosso espírito, ok? E quando nós juntamos as duas coisas, ou seja, quando nós oramos corretamente, quando nós falamos com Deus e quando nós ouvimos a Deus, isso gera coisas grandes e insondáveis que nós não temos noção, né? Revelações acima do que nós já imaginamos. E a Bíblia nos mostra isso lá em Jeremias 33, verso 3. Preste atenção. A Bíblia diz assim, clama a mim, ou seja, fala comigo, o primeiro nível de oração, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Aqui esse é um verso muito conhecido, porém, esse verso aqui nos concede um código espiritual, nos concede uma chave muito importante. Através desse verso aqui, nós aprendemos 3 níveis de oração, ok? Vamos começar aqui pelo primeiro. O primeiro nível é clama a mim. Nesse nível aqui estão as pessoas que apenas falam a Deus, ok? Que é o primeiro nível da oração. É somente falar com Deus. Então, muitos clamam a Deus, mas param no amém. Ou seja, elas falam e dizem amém e acabou a oração delas. Quando, na verdade, isso está incompleto. Se a oração é um diálogo com Deus, o que é mais importante? O que eu falo para Deus ou o que eu escuto de Deus? Muitas pessoas falam, ó Deus, aqui está o meu dia, aqui está a minha família, aqui está minhas finanças, e falam amém. Quando Deus ia falar o que ele achava sobre as finanças, sobre a família, sobre a vida da pessoa, ela sai e já está fazendo outra coisa, ela não escuta o que Deus tem para falar sobre as áreas da vida dela. Ou seja, é uma oração incompleta. Você sabia disso? Oração não é somente falar com Deus, mas ouvir a Deus. Por isso é importante a leitura da palavra conectada com a oração. Porque Deus fala através da sua palavra. Ok? Então, irmãos, muitos, por consequência de orar de uma forma errônea, não conhecem o Deus que adoram. Apenas o clamo por uma limpeza de consciência religiosa. Aprenderam a orar antes de dormir, aquela oração feita às pressas, Senhor, abençoa o meu sono, obrigado pelo dia, amém. Ou oram quando acorda, abençoa o meu dia, uma oração religiosa.
não têm intimidade, não sabem ouvir, discernir o céu, não conseguem ouvir a Deus. Estes ainda não descobriram a real profundidade da oração. A oração não é somente você falar com um Deus distante, não. A oração é você falar com seu noivo, é você falar com seu pai. Oração é intimidade. E porque muitas pessoas oram errado, elas não conseguem ter intimidade com Deus. Por isso que Deus parece um ser distante para elas. Esse é o primeiro nível da oração. Uma oração desconectada de intimidade. O segundo nível da oração que o texto nos apresenta é Deus nos responder, ou seja, aqui está, né, nesse nível estão as pessoas que têm clamado a Deus em oração e após o amém, né, desfrutam da sua resposta. Elas esperam Deus falar com elas meditam na palavra para ver o que Deus está falando com elas, né? Elas estão aprendendo diariamente a desfrutar da presença do Pai, né? Estes entendem que precisam ouvir a Deus e com isso diariamente crescem em intimidade com Ele. Porém, embora estes estejam crescendo em intimidade, né, eles não podem parar nessa etapa. Talvez você é uma pessoa que ora corretamente, Kennedy. Eu falo com Deus e depois eu espero Ele falar comigo. Ótimo. Mas olha o que a Bíblia nos apresenta em Oséias 6, verso 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, sempre tem mais. A vida espiritual sempre tem algo a mais para Deus nos revelar, para Deus falar conosco, ok? Então, se você já desfruta da resposta de Deus, tem uma nova etapa que nós vamos te apresentar aqui nessa aula. Mas se você ainda não desfruta nem dessa segunda etapa, é hora de você, como que eu posso falar aqui? É hora de você avançar espiritualmente. É hora de você subir um degrau espiritual, ok? Se você somente fala com Deus, a partir de hoje, espere a resposta dele. Se você já faz esses dois processos da oração, tem um novo nível que Deus quer te levar. Que nível é esse? Direi a você coisas grandes e insondáveis que você não conhece, ok? O que isso significa? Revelações, coisas novas, um novo nível em Deus. Não somente uma oração monótona, não somente uma rotina, né, toda programada com um horário para despertar, não. Realmente um tempo de intimidade, um tempo sobrenatural de oração, ok? Nós não podemos, irmãos, nos acomodar com simples orações. Não é mais tempo para isso. É tempo de coisas grandes e insondáveis, revelações, ok? A Strong, né, um grande teólogo, certa vez afirmou o seguinte: um cristão de joelhos enxerga mais longe que um filósofo na ponta dos pés. Esse é o poder da oração, né? É um poder ilimitado, ok, irmãos? Mas como que nós podemos alcançar esse nível? Como que nós podemos chegar nesse nível de entrar no quarto, de orar a Deus e começar a vir sobre nós revelações, coisas que nós nunca enxergamos na palavra de Deus? Como que nós podemos enxergar de fato o mundo espiritual de uma maneira nova, discernir as coisas de Deus de uma maneira como nunca antes? A resposta é certa, através da oração em espírito, através da oração em línguas, ok? Esse estilo de oração faz com que nós possamos ser avivados na nossa intimidade com Deus, ok? Então vamos começar a analisar esse fundamento. 1 Coríntios 14, verso 18 diz assim: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo declarou a afirmação acima, quando estava repreendendo a igreja de Corinto, pelo uso incorreto dos dons espirituais. E através dessa exortação de Paulo, nós aprendemos 3 fundamentos muito importantes. Primeira coisa, a oração em línguas não deve ser praticada apenas na igreja. Paulo estava falando que ele orava em línguas mais do que todos da igreja de Corinto. E o erro da igreja de Corinto era o excesso, né, dos dons espirituais no culto. Então, através dessa afirmação de Paulo, ele está ensinando o seguinte: olha, vocês estão querendo falar em línguas aqui no culto, né? Mas eu falo em línguas mais do que todos vocês e não preciso ficar falando no culto. Ou seja, Paulo praticava oração em línguas no secreto dele. E olha que ele afirma isso em Efésios 6,18. Olha o que ele fala:
Orem no Espírito em todas as ocasiões. Aqui nós aprendemos algo importante, irmãos. A oração em línguas não deve ser falada somente quando eu sinto um arrepio no culto. Somente quando o louvor está lá pegando fogo e eu começo a orar em línguas. Você sabia disso? A oração em línguas não deve ser praticada somente no culto. A oração em línguas deve ser praticada no seu secreto com Deus diariamente. A oração em línguas deve ser algo comum para você. É a linguagem de casa, é a linguagem espiritual. Não sei se você sabe disso, mas a terra não é o seu lar. O céu é o seu lar eterno. A língua espiritual é a língua da sua casa. Você tem que falar a língua do Espírito dirigindo seu carro, lavando louça, tomando banho, orando no seu secreto com Deus. Não tem que ser algo sobrenatural, tem que ser algo comum, porque você é um ser espiritual. Então, Paulo nos fala aqui, orem no Espírito, orem em línguas em todas as ocasiões. Eu não estou falando que você deve orar, né, em línguas em voz alta para escandalizar sua família, escandalizar as pessoas na sociedade, no seu trabalho, no mercado. Não. Eu estou falando que é uma linguagem que tem que ser tão comum para você que você tem que orar na sua mente, que você tem que orar em voz baixa, tem que ser algo comum. Oração em línguas não deve ser praticada somente na igreja. E se você ficar até o final dessa aula, você vai compreender fundamentos bíblicos, fundamentos práticos dessa verdade. Muitas vezes nós perecemos, muitas vezes nós usamos os dons espirituais de forma incorreta e não atingimos níveis espirituais que estão disponíveis para nós. Ok? Então, o primeiro fundamento aqui, a oração em línguas não deve ser praticada apenas na igreja. Segundo fundamento, a oração em línguas não deve ser praticada para se exibir. Ok? Paulo aqui está nos falando, 1 Coríntios 14, verso 18 e 19. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, porém, na igreja, eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros. Ou seja, Paulo está falando, o que adianta quando eu estou reunido com vocês, reunidos em reuniões, eu ficar orando em línguas, e ninguém entendeu o que eu estou falando. Parem de falar em línguas para se exibir. É isso que Paulo está ensinando. E muitas vezes nós vemos no meio das igrejas, né? Muitas pessoas às vezes orando em línguas para se exibir. Orando em línguas na pregação, falando em línguas para remeter uma falsa unção que não está sentindo, né? Orando em línguas no meio de um louvor para atrair uma unção que talvez não está sentindo. A oração em línguas não é para isso, não é para remeter um ser... um meio de Pentecostes, um meio de um fogo na igreja. Não é para isso. Deus não precisa disso para manifestar a sua unção, a sua glória. Ok? Então, nós vemos que em muitos ambientes, principalmente pentecostais, as pessoas aprendem a oração em línguas, a falar em línguas, de uma maneira errônea. Eu mesmo já ouvi de pregadores. Olha, quando a igreja estiver morna, a igreja estiver fria na sua pregação, é só dar uma rajada de línguas estranhas que todo mundo vai começar ali a glorificar, a prestar atenção. Isso é contrário à palavra de Deus, né? Você vai pregar, vai ministrar o louvor, você não precisa orar em línguas para remeter unção. Vai orar, sobe no púlpito, sobe no altar sapecado da unção da glória de Deus, que vai ser algo automático. A glória de Deus vai vir. O que atrai a glória de Deus não é a oração em línguas, é a sua vida no altar. Então, irmãos, a oração em línguas não deve ser praticada para se exibir. E por causa da exibição na igreja, né, pelo uso incorreto desse dom, muitas pessoas nem querem buscar mais ele, né? Hoje nós abrimos a internet e, infelizmente, a oração em línguas virou piada. E que triste, porque esse é um dom tão precioso. Nós precisamos resgatar o fundamento desse precioso dom. Por isso que nós estamos aqui, ok? A verdade para nos libertar de um espírito de religiosidade. Talvez você é uma pessoa que está assistindo aqui essa aula e você não tinha a menor vontade de buscar em Deus o dom de orar ou falar em línguas. Deus quer resgatar isso em você. Ou talvez você é uma pessoa que tinha esse dom, tem esse dom, porque Deus não tira o dom de ninguém. Esse dom está guardado dentro de você,
você usa de maneira incorreta ou deixou de usar, porque esse dom te escandalizou ao longo da sua caminhada em Deus. Hoje é dia de Deus resgatar isso no seu espírito. Amém? Então, a oração em línguas ela não deve ser praticada para se exibir. Terceiro fundamento que nós aprendemos com Paulo é: a oração em espírito gera frutos espirituais na vida de quem pratica. Olha isso, Paulo falou que ele orava em línguas mais do que todos da igreja de Corinto. E olha as experiências de vida de Paulo. Paulo escreveu sobre a Santa Ceia e ele não estava com Jesus na Santa Ceia. Você já parou para pensar nisso? Jesus tinha 12 discípulos. E no Novo Testamento, quando Deus, vai usar um homem para doutrinar a igreja sobre a Santa Ceia, ele pega um homem que não esteve na ceia, que foi Paulo. Paulo não andou com Jesus, Paulo não conheceu Jesus enquanto ele estava na terra. E ele foi escolhido por Deus para doutrinar a igreja sobre um assunto que havia pessoas ali com Jesus passando aquele momento. O que é isso? Isso é uma confiança de Deus na linguagem espiritual desse homem, fruto de oração em línguas, fruto da vida espiritual de Paulo. Outro fruto aqui que Paulo viveu foi ser arrebatado ao terceiro céu. Olha isso, a Bíblia fala em 2 Coríntios 12, ali Paulo afirma que ele foi arrebatado até o terceiro céu, irmãos, Então, nós vemos ali, tem muitos outros frutos, mas somente para você ter uma noção aqui, frutos espirituais na vida de Paulo, que ele viveu com Deus. E um dos segredos certamente foi a oração em línguas. Paulo entendia que orar em línguas não é somente algo que tem que fazer na igreja. Ele orava em línguas em todas as ocasiões, ok? Então, se o maior doutrinador e evangelista do Novo Testamento escreveu que orava muito em espírito, podemos aprender com seu exemplo e desfrutar dessa dádiva celestial, ok? A linguagem sobrenatural da oração é uma das mais poderosas ferramentas de edificação que o Espírito Santo nos concede. Ela é uma gasolina em nossas orações, ok? Então, nós vamos ver aqui nessa aula 4 tipos de orações em espírito citadas na Bíblia, ok? Oração em espírito para edificação pessoal, oração no espírito com interpretação, intercessão no espírito e oração no espírito com manifestação de idiomas. Vamos lá. Primeiro tipo, então, de oração em espírito que a Bíblia nos apresenta é para edificação pessoal, ok? Isso está lá em 1 Coríntios 14, verso 4. Diz assim: quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. Então, irmãos, a maioria dos cristãos que já foram batizados no Espírito Santo e passaram a falar em línguas, ainda não compreenderam o que receberam de Deus. Os conceitos são diversos, mas a grande maioria não vê um propósito no uso contínuo da linguagem sobrenatural da oração no Espírito. Como eu falei aqui, as pessoas acham que só devem orar em línguas no culto. Então, para que ela vai ficar orando em línguas em casa? Eu falei aqui no começo dessa aula e pode ter parecido estranho ao seu coração. Talvez você pensou, Kennedy, por que eu vou ficar orando em línguas lavando louça? Por que eu vou ficar orando em línguas no banho? Isso não é religiosidade? Não, isso essa dúvida na sua mente é falta de conhecimento bíblico. Porque a igreja não sabe o fruto que a oração em línguas gera. Então, nós precisamos começar a entender. Por quê? Porque se nós que já oramos em línguas não temos o porquê praticar, por falta de conhecimento, imagina aqueles que não falam, por que eles vão buscar esse dom? Por que eles vão se santificarem, se separarem para buscar esse dom em Deus? Nós precisamos começar a compreender, irmãos, já é tempo disso, da igreja compreender os fundamentos espirituais, ok? Então, a Bíblia está nos falando aqui que quando nós oramos em línguas, quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. Então, eu não sei vocês, mas eu preciso ser edificado por Deus constantemente. Porque nós vivemos na era da tecnologia e a todo momento a nossa alma é atacada. Atacada por setas malignas, atacada por fofoca, por vaidade, por pornografia, por promiscuidade sexual, por esfriamento espiritual.
por distrações. A todo momento nós estamos vivendo uma batalha para nos afastar de Deus. E quando eu oro em línguas, o que acontece no meu espírito? Tudo aquilo que vai atingindo a minha alma vai sendo retirado de mim. Eu vou edificando o meu espírito, me aproximando de Deus. O falar em línguas é um instrumento de edificação. Olha aqui, edificar é construir, fazer crescer, levantar algo. Do ponto de vista espiritual, edificação significa crescimento, fala de construir algo mais sobre o alicerce da fé em Jesus. Então, se eu quero me aproximar de Deus, se eu quero amar mais a Jesus, se eu quero crescer na fé, quando eu oro em línguas, é isso que acontece no meu espírito. Eu vou crescendo, eu vou fortalecendo a minha fé, eu vou edificando a mim mesmo, ok? Não existe ferramenta espiritual mais rápida de edificação a si mesmo do que a oração em línguas, ok? Então, quando eu oro em línguas, eu vou edificando a mim mesmo, eu vou edificando o meu espírito, eu vou edificando a minha fé. Você que precisa de fé, você é uma pessoa que não está crendo nas promessas de Deus para sua vida, para sua família, para sua igreja, para sua nação, ore em línguas que essa fé vai ser gerada em você, ok? É isso que a Bíblia nos ensina. Oração para edificação pessoal, ok? Segundo tipo de oração em línguas apresentada na Bíblia é através da oração, né, no Espírito com interpretação. 1 Coríntios 14, verso 13. Por isso, quem fala em línguas, ore para que a possa interpretar, certo? E preste atenção aqui, ó. O dom de interpretação de línguas não é tradução de línguas, é interpretação das línguas, ou seja, você não vai, né, entender tudo que a pessoa que você está orando em línguas. É uma interpretação no espírito, é um discernimento espiritual daquilo que está sendo falado, proclamado, ok? E preste atenção no texto, 1 Coríntios 14, verso 13. A Bíblia está nos falando aqui, ó, quem fala em línguas, ore para que a possa interpretar. Aqui está, irmãos, escondido um segredo muito importante, né? Que muitas vezes a igreja também comete erros e excessos, ok? O propósito da interpretação, né? Da interpretação em línguas ou no espírito, não é simplesmente você interpretar na frente da igreja aquilo que está sendo falado em línguas, ok? Mas principalmente é você aprender a discernir e a interpretar aquilo que você mesmo ora em línguas. Olha o que a Bíblia está falando. Quem fala em línguas, ore para que a possa interpretar. Ou seja, você vai começar a orar em línguas e através disso, a longo prazo, na prática desse dom, você vai começar a ter discernimento daquilo que o Espírito Santo ora através de você. Então, o propósito desse dom é tornar o dom da oração em línguas inteligível aos ouvintes, ok? Para que a igreja ou aquele que possui o dom possam saber o que foi dito para ser edificado, tá? A razão por que Paulo nos manda buscar esse dom não é necessariamente a fim de interpretarmos em público, mas sim a fim de interpretarmos as nossas orações particulares. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu estou passando por uma situação difícil no meu trabalho. Então, eu entro para o meu quarto e vou orar racionalmente, vou orar com a minha mente, ok? Então, eu vou orar, Deus, me ajuda a resolver essa situação. Deus, prepara o meu chefe para me dar uma promoção, tá tão difícil ter esse mesmo salário. Deus, prepara um outro ambiente para que eu possa subir ali naquele ambiente, para que eu possa subir de cargo. Eu começo a orar pelo meu chefe, eu começo a orar pelo meu trabalho, eu começo a orar pelo ambiente do meu trabalho, porque na minha mente racional, o problema que eu estou enfrentando está no trabalho, você está entendendo? O problema está no meu chefe, eu tenho que orar para Deus preparar o meu chefe. O problema está na vaga que eu estou, né? Então eu começo a orar para Deus preparar outra vaga para mim. O problema está no ambiente do meu trabalho, está nas pessoas, né? O problema na minha mente está nesse ambiente aqui.
no meu trabalho. Só que quando eu entro no quarto e eu começo a orar em línguas, antes de eu começar a orar, se eu tenho interpretação no Espírito, eu começo a orar em línguas e eu vou interpretando o que o Espírito está falando através de mim. Quando eu oro no Espírito, não sou eu que estou orando, é o Espírito Santo que ora através de mim, ok? E quando eu começo a orar em línguas, se eu tenho o dom da interpretação, eu começo a entender que o Espírito está falando o seguinte: Deus prepara o Kennedy para viver melhor no ambiente de trabalho. Ou seja, quando eu oro em línguas, eu interpreto que o Espírito Santo está orando para Deus, que o problema não está no trabalho, o problema está em mim. Ou seja, o dom de interpretação em línguas, ele me dá um discernimento espiritual melhor para eu me posicionar espiritualmente em diversas esferas da minha vida. Muitas vezes eu estou orando algo que é parte da minha visão humana, não da visão espiritual. Eu oro de baixo para cima das situações, quando na verdade a Bíblia fala que Deus, né, nos colocou assentados com Ele nas regiões celestiais. A oração deve ser de cima para baixo. E eu me posiciono da minha esfera terrena. Faz sentido? Você tem uma compreensão terrena, quando na verdade Deus já plantou dentro de você ferramentas que te dão sensibilidade espiritual celestial, de cima para baixo. Então, saber aquilo que oramos nos edifica espiritualmente, em grande medida. E se por acaso Deus quiser nos usar publicamente para interpretar mensagens em línguas, isso é uma bênção adicional, irmãos. Ok? Interpretar línguas na igreja, na frente de todo mundo, é algo adicional. Se isso acontecer, glória a Deus. Mas o propósito desse dom não é para te mostrar na frente das pessoas, mas principalmente para mostrar o que o Espírito Santo leva para Deus a respeito de você. É para edificar a sua vida, para edificar a sua fé, para te fazer orar corretamente, ok? Esse é o propósito da interpretação em línguas, ok? Vamos lá. Terceiro tipo de oração em línguas que a Bíblia nos apresenta é intercessão no Espírito, ok? Vamos lá. Orar no Espírito é depender da ajuda do Espírito Santo para pedirmos conforme a vontade de Deus. 1 João 5,14 nos ensina isso. Você está reparando que a maioria dos textos aqui, irmãos, nos apresenta o número 14, ok? O número 14 na Bíblia representa maturidade espiritual. Não é por acaso, ok? Todo número bíblico tem um código espiritual. Olha o que nos diz aqui 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Okay? Então aqui a Bíblia nos ensina que nós temos que pedir a Deus segundo a sua vontade, ok? E orar no Espírito, quando eu oro em línguas, eu oro à vontade de Deus, porque eu não estou orando com a minha mente, eu estou orando com a mente do Espírito Santo, ok? E Romanos 8,26 nos ensina algo importantíssimo. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Olha aqui, a Bíblia está nos falando que eu não sei orar, que você não sabe orar. Por que nós vamos ficar orando com a nossa mente, com a nossa visão terrena, se a Bíblia nos fala, vocês não sabem orar como convém? Olha a continuação aqui. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Quando eu oro em línguas, quando eu oro no Espírito, há gemidos inexprimíveis do Espírito Santo sendo, como que eu posso falar aqui? Sendo, não expulsos, mas jorram, né? Esses gemidos inexprimíveis do Espírito Santo jorram através da nossa boca, através da nossa oração. Eu não estou orando por aquilo que eu acho. Eu estou orando de acordo com aquilo que o Espírito Santo está me assistindo, vendo o que eu passo. Então ele começa a orar através de mim a Deus, ok? Então, se a Bíblia me ensina que eu não sei orar como convém, eu preciso muito orar e interceder em espírito, ok? E aprenda isso. Todo intercessor deve interceder em espírito.
Se você é um intercessor, né, não há intercessão mais eficaz do que a intercessão no Espírito. Não interceda de acordo com aquilo que a sua mente acha da situação, de acordo com aquilo que você vê, de acordo com aquilo que você ouve. O Espírito Santo é o próprio Deus, ok? Nós cremos em um Deus trino, 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus, que é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares, ele vê o que nós não vemos. Então, quando o Espírito Santo intercede através de nós, é o próprio Deus intercedendo em todo o seu poder, em toda a sua essência. Certamente ele vai falar, expressar, né? Certamente ele vai discernir coisas que eu e você não estamos vendo, não estamos discernindo. Por isso que a Bíblia nos ensina a interceder no Espírito, ok? Então, quando você estiver passando momentos difíceis, você for interceder pela sua vida financeira, pela sua família, pelo seu ministério, pela sua vida espiritual, pelos seus amigos, pela sua igreja, interceder por algo ou por alguém, comece esse período de intercessão orando em línguas, intercedendo no Espírito. Coloque na sua mente, Deus, eu vou agora orar por fulano, comece a orar em línguas. Deixe o Espírito interceder por fulano, porque o Espírito vê, o Espírito sabe, o Espírito ouve coisas que você não tem noção. E certamente Deus só precisa de um instrumento para trazer aquilo que está nos céus para a terra, para gerar um milagre, ok? E você pode ser esse canal, ok? Por isso, interceda no Espírito. E o quarto tipo aqui de oração no Espírito que a Bíblia nos apresenta é através de manifestação de idiomas. E eu quero ler aqui com você um texto muito conhecido, mas que é pouco compreendido por aquilo que ele carrega de fato, né, no meio cristão. Vamos entender o texto aqui de Atos 2 corretamente. Vamos lá. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Ok? Então eles começaram a orar aqui em línguas, orar em Espírito. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Preste atenção. Tinham pessoas ali de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, juntou-se uma multidão que ficou perplexa. Por que eles ficaram perplexos? Pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Deixa eu explicar isso aqui. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em línguas. Porém, vamos supor que o americano, o francês, o inglês, né? Tinham pessoas ali de todas as nações do mundo. O chinês, o japonês, todas as nações ali ouviram eles falar na língua do próprio país deles. Ou seja, o japonês ouviu não uma oração em línguas, mas ouviu Pedro falar japonês. O chinês não ouviu uma oração em línguas, o chinês ouviu o idioma chinês. O francês ouviu o francês, o inglês ouviu o idioma dele. Cada nação que estava ali começou a ouvir o seu próprio idioma. Eles não ouviam línguas estranhas, eles ouviam o seu próprio idioma. Preste atenção que a continuação do texto nos mostra isso. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Eles ficaram perplexos. Esses homens não são galileus? Galileus expressa pessoas simples. Se as pessoas não são simples, como que eles conseguiram aprender japonês, chinês? Como que eles conseguiram aprender os nossos idiomas? É isso que eles estão falando. Presta atenção aqui, ó. Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, ponto da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene,
visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Então, irmãos, aqui nós aprendemos algo muito importante. Houve a manifestação de idiomas através da oração no Espírito. Como que isso acontece? Essa manifestação, a Bíblia nos ensina que ocorre quando Deus quer falar uma mensagem, né, para alguém que está ali próximo, né? Só que não há ali um intérprete, ou não há ali uma pessoa que saiba o idioma, ok? Ou talvez até haja alguém ali, mas Deus quer mostrar uma mensagem, né, totalmente sobrenatural para alguém. Então Deus usa esse dom espiritual, a oração em línguas, através da manifestação de idiomas. Então vamos supor que tem um americano aqui comigo e Deus quer falar com ele. Ao invés de Deus me usar para falar em inglês, ou Deus me usar para falar em português e trazer uma pessoa para interpretar, né, aquilo que eu estou falando, Deus usa a minha vida e eu começo a orar em línguas, e o americano não ouve eu orar em línguas, ele ouve eu falar inglês com ele. Ele ouve a mensagem que Deus está falando para ele, ok? Isso é bíblico, irmãos, e eu particularmente creio que nós voltaremos a ver isso acontecendo nos últimos dias. Eu creio que o avivamento dos últimos dias, isso que vai acontecer, né? Como que vai acontecer um avivamento mundial? Eu creio em pessoas entrando na internet, eu creio em pessoas entrando em países, e Deus usando elas para falar em línguas, e as pessoas ali não vão ouvir elas orando em línguas, vão ouvir Deus falando mensagens no próprio idioma daquela nação, ok? Então, por isso que é importante nós aprendermos o que a Bíblia nos ensina sobre a manifestação de línguas, a manifestação da oração no Espírito, ok? Então, é muito importante nós compreendermos aqui o fundamento bíblico dos 4 tipos de manifestações do dom da oração no Espírito. Porém, através dessa aula, nós não vamos mergulhar aqui, né, em todos os tipos que a Bíblia nos apresenta desse dom. Mas nós queremos enfatizar, irmãos, a importância que há no falar em línguas diariamente no secreto, edificando-se a si mesmo, ok? Por quê? Porque se isso não fosse uma bênção para nós, Deus não nos daria esse precioso dom. Guarde isso no seu coração. Hoje não é o foco dessa aula aqui, mas Deus não concede dons para nós, para que esses dons fiquem guardados, ou simplesmente para que esses dons sejam usados no domingo na igreja. Isso é muito raso, irmãos. Nós precisamos despertar. É hora de nós aprendermos de fato a andarmos no Espírito. Nós falamos tanto de avivamento, irmãos, mas avivamento é uma transformação social, ou seja, avivamento não é o culto do domingo. Avivamento é a igreja se manifestando na sociedade na segunda. E se nós não levarmos tudo aquilo que nós praticamos dentro da igreja para fora, para o nosso cotidiano, o avivamento nunca vai chegar. E isso tem que começar de dentro para fora, irmãos. Antes de profetizar para as pessoas, antes de curar enfermos nas ruas, nós precisamos ser curados. Nós precisamos ser edificados por Deus. Edificados para edificar, curados para curar. O que adianta nós levarmos o amor de Deus por aí em todas as nações quando o nosso interior está todo bagunçado? Quando nós não temos fé, quando nós não cremos no que Deus fala sobre nós, sobre a nossa família, sobre o nosso chamado? Como então, queridos, que eu alcance esse nível de fé? Como que eu creio plenamente no que Deus fala para mim? Edificando a si mesmo, orando em línguas, ok? Então, vamos lá. Por que nós devemos orar em línguas diariamente? Por que nós devemos orar diariamente em espírito? Ok? Eu quero te fazer um desafio aqui. Eu quero que você saia dessa aula aqui, não simplesmente com anotações, mas com coisas práticas. Ok? Que você saia dessa aula aqui tendo vontade de orar em línguas todos os dias, compreendendo que a Bíblia nos ensina sobre esse fundamento. Ok? Então, primeira coisa do porquê que você deve
Orar em línguas todos os dias. Primeiro fundamento, ok? Por que você deve fazer isso diariamente? Primeira coisa, porque Jesus profetizou esse dom sobre nós. Você sabia que Jesus profetizou que você, que eu, que nós iríamos orar em línguas? Marcos 16:17 nos ensina isso. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então, se Jesus profetizou isso, é porque tem um propósito muito maior do que nós imaginamos, irmãos. Se Jesus profetizou isso sobre mim, eu preciso praticar. Eu preciso orar em línguas, ok? Segundo fundamento aqui, por que eu devo orar em línguas diariamente? Porque a oração em espírito rompe o segundo céu e me conecta diretamente a Deus. Olha o que a Bíblia fala aqui, 1 Coríntios 14, verso 2. O que fala em línguas desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. A Bíblia aqui está nos falando, irmãos, que quando eu oro em línguas, quando você ora em línguas, ninguém entende o que você está falando. Aí aqui você talvez fale, Kennedy, isso é óbvio, né? Se eu orar em línguas na minha casa, minha esposa não vai ouvir, minha mãe não vai ouvir. Aliás, minha esposa, minha mãe não vai entender o que eu estou falando, né? Se eu orar em línguas no mercado, ninguém vai entender o que eu estou falando. Se eu orar em línguas na igreja, ninguém entende o que eu estou falando. Só que essa compreensão sua está muito rasa, está no plano natural. Esse é o nosso erro, irmãos. Nós imaginamos a Bíblia na esfera terrena, quando na verdade a Bíblia nos fala de princípios espirituais, de princípios eternos, imutáveis. O que isso significa, Kennedy? A Bíblia está nos falando que quando nós oramos em línguas, ninguém nos entende, nem Satanás e os demônios. Você consegue entender a profundidade disso? Existem assuntos, irmãos, existem princípios e fundamentos espirituais que a todo momento o inimigo faz uma oposição para que você não receba algo de Deus, ou para que algo não passe pelos céus para chegar até Deus. Pode parecer loucura isso, mas isso é bíblico. Daniel capítulo 10, depois você leia aí na sua casa. Ou se você quiser ler agora, pausa esse vídeo aqui, leia Daniel capítulo 10, depois volte a assistir esse vídeo. O que você vai ver lá em Daniel capítulo 10? Você vai ver que Daniel orou a Deus pedindo uma resposta. Ele jejuou por 21 dias e ele pediu uma resposta. E a Bíblia fala que Deus mandou um anjo para trazer a resposta a Daniel. Só que esse anjo ficou aprisionado no segundo céu. Satanás prendeu esse anjo lá com a resposta de Deus para Daniel. Por quê? Porque existem assuntos, irmãos, que ocorre uma oposição espiritual, que ocorre uma batalha espiritual para que você receba a resposta de Deus. Você sabia disso? Existem assuntos de nações, existem assuntos ministeriais espirituais que nós temos que ter muito discernimento até para orar. Que dirá para sair falando para as pessoas, né? Talvez você não recebe muitas coisas de Deus porque você é boca aberta. Tudo que Deus fala com você, você fala com os outros. Tudo que Deus fala que vai fazer na sua família, você já posta nas redes sociais. Olha a profecia que eu recebi. Olha o que Deus vai fazer comigo. Você sai falando para todo mundo, quando na verdade tem coisas que você tem que guardar dentro de você. A Bíblia fala que Maria, mãe de Jesus, ela via muitas coisas na infância de Jesus, e a Bíblia fala, e ela guardava isso em seu coração. Ela não saía falando para todo mundo, ela guardava no seu coração. Ok? Então, irmãos, existem assuntos que nós precisamos ter mais discernimento espiritual. E a oração em línguas é uma das ferramentas que nos habilitam para fluirmos em intercessão, em oração, em assuntos que muitas vezes têm que ser mais guardados espiritualmente. Sabe aqueles dias que você está passando por uma opressão, aqueles dias que você dorme e parece que você não descansa, aquele dia que parece que você tem dinheiro no banco, que está tudo bem na sua casa, mas que do nada, né, ou inexplicavelmente,
tudo parece que está desorganizado, a briga, você não consegue se entender com seus familiares. Sabe esses dias que parece que tem um peso espiritual sobre você? Esses são dias de você entrar no seu quarto e orar em línguas. Porque o inimigo não tem que ouvir aquilo que está na sua alma. Sabe aquele dia que você está fraco? Você não tem que falar isso. Você tem que orar em línguas. O Espírito vai falar através de você. Você não deve se mostrar fraco. Há um provérbio que diz isso, né? Aquele que demonstra, né, fraqueza no dia da angústia, né? Quão grande é a sua fraqueza, quão grande é o seu desânimo, quão grande, quão pequena é a sua força. É isso que o texto diz, né? Aquele que demonstra fraqueza no dia da angústia, quão pequena é a sua força. Tem dias que pode estar acontecendo de tudo. Você tem que entrar no quarto e começar a orar em línguas. Por quê? Mesmo que você esteja fraco, o Espírito vai falar isso através de você. Mas você não vai falar isso. Você não vai emitir isso para o mundo espiritual. Ok? Discernimento, irmãos, é um nível maior que nós precisamos começar a andar em Deus. Ok? E por que então que nós devemos orar em línguas diariamente? Qual que é a terceira coisa aqui? Terceira coisa do porquê que nós precisamos fazer isso é porque a oração em espírito nos edifica de dentro para fora, ok? Judas 1:20 nos diz isso. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm. Como? Orando no Espírito Santo, orando em línguas, ok? E o termo grego aqui, para designar a palavra edificar no original, né, significa colocar um tijolo sobre o outro. Olha isso, que profundo, irmãos. Então, quando eu oro em línguas, eu estou colocando um tijolo sobre o outro, no mundo espiritual sobre mim. Todo mundo está em crise, mas eu estou em Cristo. Eu estou orando em línguas. A crise não vai me atingir. Todo mundo está com medo. Eu não. Eu tenho força, eu tenho coragem, porque eu oro em línguas e um muro é edificado no mundo espiritual sobre a minha vida. Tudo aquilo que está atingindo todo mundo não atinge a minha vida. Eu não sou guiado por pandemia, eu não sou guiado por crise, eu não sou guiado por bolsa de valores, eu não sou guiado pela política, eu sou guiado por Cristo. E como que isso não vai atingir a minha alma, Kennedy? Orando em línguas. Diariamente, quando eu oro em línguas, há muros ao meu redor e o mal não me atinge. Ok, irmãos? Então, esses são três fundamentos aqui práticos do porquê que nós devemos orar em línguas. Ok? E além desses três, eu quero te dar aqui um fundamento muito importante para esses dias. A oração no Espírito na batalha espiritual. Ok? Preste atenção nisso. Aqui em Efésios 6, um texto muito conhecido, né? A partir do verso 11, o apóstolo Paulo começa a nos edificar aqui sobre batalha espiritual. Ele começa a nos falar sobre a armadura de Deus, certo? Porém, irmãos, esse texto aqui eu sei que é muito conhecido, porém há uma chave aqui preciosa que poucos de nós notamos. Depois de Paulo falar o texto que todos nós conhecemos aqui, né, sobre a armadura de Deus, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, olha o que ele nos fala aqui, ó. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Por que que a oração no Espírito está conectada com a armadura de Deus? Porque ela é uma chave importantíssima para dias em que nós enfrentamos batalha espiritual. E estes são dias, irmãos, que nós estamos enfrentando isso. Seja na vida espiritual, seja na vida como igreja, como corpo, seja na vida como nação. A nossa nação brasileira está enfrentando batalha espiritual. Então, independente da área que seja, se você está enfrentando batalha espiritual, a Bíblia te aconselha, ore no Espírito, ore em línguas. Então, se as três ferramentas aqui que eu te dei práticas para você orar em línguas diariamente não for suficiente, aqui está uma quarta chave para que você pratique isso diariamente. Nós não sabemos o que ocorre diariamente no mundo espiritual, irmãos. A Bíblia nos fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados, potestades nas regiões celestiais. E qual que é a melhor maneira de guerrear uma batalha espiritual? Com ferramentas espirituais. Orem no Espírito em todas as ocasiões, ok? Então, eu quero terminar essa aula aqui
com dicas práticas para que você consiga fazer isso, para que você saia daqui orando em línguas diariamente a partir de agora, ok? Eu não sei o dia que você está assistindo esse vídeo, mas o que eu oro a Deus para que essa aula gere no seu coração é para que nunca mais você passe um dia sequer da sua vida sem orar diariamente em línguas. E eu falo para você por experiência própria, é possível, é possível. Há mais de 5 anos diariamente eu pratico oração em línguas diariamente. E eu tenho visto diversos frutos na minha vida que são gerados através dessa ferramenta espiritual. É uma aceleração espiritual. O que eu demoraria para fazer 2 anos, eu faço em uma semana. O que Deus levaria para fazer em anos da minha vida, Ele faz em meses. Por quê, Kennedy? Porque você é bom? Não. Porque eu entendo ferramentas espirituais. Não é por aquilo que eu faço, ou é por aquilo que o Espírito Santo faz em mim. É por aquilo que eu permito que o Espírito Santo faça em mim. Quando eu oro em línguas, não significa que eu estou fazendo algo. Não, é um período do dia que eu paro o meu tempo, eu dou um intervalo para o Kennedy. E eu trago o Espírito Santo para trabalhar no Kennedy. Ok? Isso é oração em línguas. Então, dicas práticas para que você comece a fazer isso diariamente. Primeira coisa, coloque louvor e adoração para você começar a orar. Entre no seu quarto e pegue os louvores que você gosta, os louvores que falam ao seu coração. Coloque os louvores de fundo e comece a orar em línguas. Pode parecer estranho no começo de que você pratica, né, a oração em línguas, você entrar no quarto e começar a orar em línguas. Talvez a sua mente vai guerrear contra isso, porque não vai fazer sentido para a sua mente. Talvez você não vai entender no começo. Então, para não ficar algo tão monótono e essa guerra entre a alma e o espírito, coloque louvores. Então, a sua alma, a sua mente, né? Eu não sei se você sabe disso, mas a alma, ela é composta por mente, vontade e emoção, ok? Então, quando você coloca música, quando você coloca adoração, não sei se você sabe disso, a música, ela mexe muito com a sua alma, ok? Por isso, tome cuidado com as músicas que você escute, tá? A música mexe com a sua alma. Então, quando você coloca música ali, a sua alma vai estar entretida. A sua mente, a sua vontade, a sua emoção vai estar conectado com a música. Então, não vai ter uma batalha tão intensa de acordo com aquilo que você estará fazendo no espírito, ok? Então, coloque uma música ali, coloque um louvor, uma adoração que fala muito ao seu coração, ou coloque a Bíblia falada, né? Pegue um aplicativo aí de Bíblia, pegue textos que falam muito ao seu coração, dê o play ali, deixa a Bíblia falando, e enquanto esse som está tocando de fundo, você começa a orar em línguas. Comece a orar em línguas, ok? Essa é uma dica prática que vai te ajudar muito para você iniciar os seus períodos diários de oração em línguas, ok? Segunda dica prática aqui, aumente o seu tempo de oração progressivamente. Isso aqui é muito importante. Se você nunca orou em línguas, se você nunca praticou oração em línguas fora da igreja, você não vai conseguir chegar no quarto e orar 1 hora por dia, ok? Então, vai aumentando esse tempo progressivamente. Comece colocando primeiro 2 louvores, comece 10, 15 minutos de oração, ok? E aí você vai aumentando. Depois de uma semana, faça uma playlist maior, coloque 30 minutos ali de louvor. Depois de um mês, coloque 1 hora e deixe o Senhor ir te guiando, ok? Eu conheço pessoas que oravam em línguas, né, no começo do ministério, 8 horas por dia, né? Aqui são casos, eu creio que muito pessoais, né? É algo que se Deus te pedir, você faz. Mas eu creio que 1 hora por dia, 30 minutos, que você, se você conseguir, é um tempo que vai te ajudar muito na sua caminhada com Deus. É um turbo na sua vida com Deus. Tenho certeza que vai fazer a diferença se você conseguir praticar de 30 minutos a 1 hora por dia, ok? Se esforce para fazer isso e quando você vê, depois de um tempo, isso vai ter se tornado um prazer na sua vida. Não vai ser mais um esforço, vai ser um prazer. Que se você ficar sem fazer isso, vai fazer muita falta para você. Amém? Então, vai aumentando progressivamente. E a terceira dica prática é: ore diariamente. Se esforce para fazer isso todos os dias. Kennedy, mas até na minha folga, no dia ali, sim. Faça isso diariamente. Por quê?
Porque se você fazer isso diariamente, Deus vai poder trabalhar em você coisas que Ele não pode trabalhar em pessoas comuns, em cristãos comuns. Entende? Deus precisa nesses dias, irmãos, de instrumentos disponíveis, né? E para isso nós precisamos edificar o nosso interior. Nós precisamos edificar o nosso espírito. É tempo de você se permitir ser edificado por Deus em um nível extraordinário. Que nível é esse? Através da oração em espírito, ok? E para nós encerrarmos essa aula aqui, eu quero deixar uma chave prática aqui para você. Eu costumo falar que algumas frases, né, não são simplesmente frases de efeito, mas são chaves que têm o poder de virar o nosso entendimento, têm o poder de nos levar a um novo nível de compreensão espiritual. E eu deixo aqui para você essa chave espiritual. A oração em línguas é a chave para o avivamento pessoal, ok? Não se esqueça disso. A oração em línguas é a chave para o avivamento pessoal. Você quer ser avivado em Deus? Você quer viver coisas extraordinárias em Deus, no seu secreto, né? Diariamente ali com Ele? Comece a orar em línguas. Amém? Eu espero que essa aula aqui tenha edificado a sua vida. Eu espero que tenha abençoado você. Compartilhe com mais pessoas para que mais vidas sejam alcançadas, para que mais pessoas sejam edificadas através das verdades práticas da palavra de Deus. Se você tiver alguma dúvida, escreva aqui nos comentários, tá bom? A longo prazo nós vamos respondendo aqui. Se esse vídeo te ajudou, falou com você, escreva aqui também. É muito importante você colocar aquilo que Deus tem edificado o seu espírito. Amém? E eu quero te fazer um último convite. Nós temos uma loja virtual. Se você gostou aqui do nosso conteúdo, né? Ali na nossa loja você vai achar nossos livros, nossos cursos, nossas escolas proféticas. Então, acesse lá, conheça. Amém? Tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Paz sobre Israel, paz sobre o Brasil. Deus abençoe.